Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar do manuscrito 512. Ele se encontra na Biblioteca Nacional e ele é um manuscrito muito antigo, escrito em uma linguagem arcaica, em português arcaico. Ele foi datado de 1753. Mas não quer dizer que ele foi realmente escrito em 1753. Ele pode ser a transcrição de uma outra carta. Essa carta foi escrita para o vice-rei do Rio de Janeiro, que estava no Rio de Janeiro. E o autor é desconhecido. Era um grupo de bandeirantes que estavam no sertão da Bahia procurando ouro ou captura de nativos. Não se explica nessa carta. O papel é antigo, realmente ele é um papel antigo. A história que essa carta conta é uma história totalmente fantasiosa, uma coisa assim muito ligada assim até ao romantismo, quase um conto arturiano. Se a gente prestar atenção, é aquela coisa do Brasil querendo ser Europa. E foi descoberto o manuscrito por Manuel Ferreira Lopes, que encontrou, assim, por acidente, numa pilha de papéis esquecidos empoeirados dentro da Biblioteca Nacional, que antigamente era a Real Biblioteca. Em 1839, ele descobriu cartas, são 10 páginas de cartas que estão até para ser, você pode até ir na internet, você pode encontrá-las online. A Biblioteca Nacional já disponibilizou todas elas. Você pode achar o manuscrito 512 na internet. E ele publicou isso também no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A revista do Instituto popularizou essa história. E essa história ficou muito popular na época por causa do imperador Pedro II, que ele adorou isso aí. O imperador gostou, os intelectuais gostaram, os cientistas da época, os arqueólogos acharam isso mal barato. E a história conta o seguinte, que um grupo de bandeirantes que saiu de São Paulo até o interior da Bahia, e lá eles encontraram uma montanha que brilhava como cristais, uma cadeia de montanha altíssima. E eles tentaram subir a montanha e não conseguiram. Eles ficaram sem conseguir. Aí eles encontraram a passagem também por acidente. Foi um dos homens deles, segundo o relato, era um homem negro, um caçador, que viu um cervo branco, que ele tentou caçar, flechar, mas o cervo saiu correndo e descobriu um caminho. Quase uma coisa do Harry Potter, quase um espectro patrono. E ele descobriu um caminho, que era um caminho todo já de uma estrada de pedras. Eles seguiram a estrada de pedras, encontraram arcos romanos, 3 arcos, atravessaram esse portal, e nesse portal, ao longe, eles viram uma cidade grande. Eles até pensaram que era uma cidade povoada. Como se fazia na Idade Média, eles acamparam à frente da cidade, esperaram ser convidados a entrar, mas como não tinha ninguém, esperaram um tempo, um índio foi lá ver. Aí o índio voltou dizendo que não tinha ninguém na cidade. Eles entraram na cidade, e na cidade descobriram que era uma cidade greco-romana. E a cidade estava vazia, não tinha móveis, só tinha uns casarões até de 2 andares. Dava para ver que era uma cidade rica. Eles tentaram ler alguma coisa, mas não entenderam nada. No portão principal, eles viram uma escrita e não conseguiram ler a escrita. Tiveram até copiado alguma coisa, mas eles não conseguiram identificar nada. No centro da cidade existia uma coluna negra com um homem apontando para o norte. Eles ficaram totalmente intrigados, que lugar era aquele. Andaram pela cidade e encontraram um rio. Esse rio era um rio limpo que passava pela cidade, por templos. E eles foram seguindo esse rio. Encontraram arroz, que eles colheram para poder se alimentar, e foram andando. E lá eles também encontraram uma cachoeira. Essa cachoeira foi muito interessante, porque eles encontraram uma coisa que os deixou assim cada vez mais
interessados na cidade. Um cemitério, que parece ser um estilo romano, e uma moeda de ouro. Essa moeda trazia no verso uma cara e no outro era uma coroa de louros, com uma coroa normal e um arco e flecha. Nesse rio, eles garimparam e acharam muito ouro. Pelo que diz, ficaram ricos com isso. E mandaram essa carta para o vice-rei no Rio de Janeiro, que é a tal carta, que é o manuscrito 512. Está na Biblioteca Nacional, na seção de manuscritos. O pessoal até da Biblioteca Nacional diz que é um dos itens mais procurados da biblioteca. E isso influenciou muita gente. Influenciou tanto que Richard Burton, um maior explorador do século XIX, aquele que estava envolvido pela nascente do Nilo, ele estava no Brasil, leu o manuscrito e ficou interessadíssimo, tanto que ele fez uma expedição às montanhas da Bahia e acabou escrevendo um livro falando sobre essa aventura dele nas montanhas da Bahia. Outro cara que ficou também muito interessado foi o Coronel Fawcett. Percy Fawcett também leu o manuscrito, mas isso lá na Inglaterra. Ele, quando veio procurar a Cidade Perdida de Z, ele dizia que depois da expedição do Roncador, ele faria a expedição na Bahia, atrás dessa cidade e das minas de ouro ou prata que estavam por lá. E também isso também virou livro. José de Alencar, ele escreveu As Minas de Prata. É um livro que é a continuação do Guarani. O livro Mundo Perdido também teve inspiração dele. Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, escreveu O Mundo Perdido depois que leu o manuscrito 512. Até o livro As Minas do Rei Salomão tem a inspiração, mesmo se passando na África, ele tem a inspiração vinda do manuscrito. Então esse manuscrito, ele foi muito influente. Até hoje se comenta sobre a veracidade desse manuscrito. Mas se a gente prestar atenção, ele é uma coisa da época mesmo, do século XIX. O Brasil estava procurando uma cara branca, uma cara europeia, se tornar uma nação importante. Então sua história passada, a pré-cabralina, nós só temos índios e sambaquis. Então o que o imperador, o povo, estava desejando era essa cara, uma cara mais civilizada, de uma civilização. Por isso que o Brasil tem tantas cidades perdidas na selva. E a história que a gente lê é uma história muito forçada. Não tem credibilidade nenhuma. Desde 1870, os arqueólogos e historiadores já não acreditam tanto nessa hipótese do manuscrito. Para quem acredita, o documento, eles consideram documento importantíssimo. Dizem que é uma civilização antiga, falam que são greco-romanos, mas a letra é do povo cananeu. Já falaram que são vikings, já falaram até que são alienígenas. Então, o manuscrito 512 serve para todos os gostos. Ele é mais uma polêmica da nossa história, tipo a Pedra da Gávea, que a gente já fez um vídeo sobre ela. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.